Jorge Teixeira foi prorrogada, né? Foi pedido uma prorrogação aí da CPI, dos trabalhos da CPI, e sobre isso mesmo que nós vamos falar aqui com os vereadores que já estão aqui neste momento. Primeiro começando aqui com o Nego. Nego, boa tarde. Pode falar. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde a toda a população de Governador Jorge Teixeira, Jaru e região. E boa tarde a você, Hamilton, porque você é uma pessoa que sempre tem feito o seu trabalho com responsabilidade, e aquele município nosso ali, Governador Jorge Teixeira, tem ouvido muito seu programa e tem ajudado a divulgar os trabalhos também daquele município ali, tanto do Legislativo como do Executivo também. Quero dar uma boa tarde também à vereadora Liliane e meus demais colegas lá da Câmara de Jorge Teixeira, aos que estão ouvindo nós nesse momento. E eu não vou dizer o nome deles aqui, mas todo mundo sabe o nome deles, para não colocar aqui erro. Mas desejar aqui a todos uma boa tarde. E de antemão logo já dizer para a população de Governador Jorge Teixeira que hoje eu vim aqui. Hoje realmente, como eu faço parte, sou presidente de uma comissão do transporte escolar lá, é a cargo aonde iniciou ali pela vereadora Liliane, o vereador Valdo e o vereador Irani, aonde os mesmos não faz parte da votação desse processo, a partir do dia que passou para ser processo processante, aonde o suplente é convocado para votar todas as matérias. Agora são 12 horas e 47 minutos. Deixa eu dar uma boa tarde aqui à vereadora. É Liliane ou Liliana? Liliana. Liliana, porque está escrito aqui Liliane. É Liliana. Vereadora, Liliana. A senhora também faz parte dessa comissão também, né? Não. Ou não faz parte? Não, Hamilton. Boa tarde aos ouvintes dessa rádio, boa tarde a você nesse maravilhoso programa, a toda a população. Mas a senhora é parte interessada porque é vereadora, né? Com certeza, sou vereadora, fiz parte apenas da primeira comissão, que foi a parlamentar. Essa agora é a comissão processante. Essa é outra comissão, Isso. Né? Eu achei interessante aqui esse documento, que eu não tinha tido acesso ao documento ainda, estou com um problema aqui na nossa internet, no tocante ao pedido de afastamento da prefeita do seu cargo de prefeita ali, feito através aqui do vereador Zenildo Pereira Rodrigues, é isso mesmo, né? Mais conhecido como Nego da Carretinha, que é o presidente dessa CPI do transporte escolar. Vamos ler aqui o documento. Diz o seguinte aqui: interessado ao presidente da Câmara, ao senhor, ilustríssimo senhor Walter Siqueira, presidente da Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira, Zenildo Pereira Rodrigues, vereador, na qualidade de presidente da comissão processante, que visa apurar possíveis irregularidades no transporte escolar do município de Governador Jorge Teixeira, no exercício 2014, em desfavor da prefeita Maria Aparecida Torquato Simon, no uso das atribuições, venham como fulcro, ou com fulcro do artigo 20, parágrafo único da lei de número 8.429/92, pelo fato da mesma estar agindo de modo incompatível com sua função de prefeita, dificultando o andamento da comissão parlamentar, retendo o processo original de número 064/2014, constando de todos os documentos, impedindo que os trabalhos de investigação deem seu prosseguimento normal, necessitando inclusive de medidas como registro de boletim de ocorrência policial e pedido de prorrogação do prazo para que os trabalhos possam ser concluídos. Não me resta outra alternativa senão pedir a Vossa Excelência que seja submetido ao plenário desta Casa de Leis o pedido de afastamento da prefeita municipal nos termos do citado ou da citada lei e seus artigos, bem como a lei orgânica municipal e o regimento interno desta Casa de Leis, sem prejuízo de sua remuneração pelo período que durar a referida CPI. Zenildo Pereira Rodrigues, presidente da CPI. Por que realmente o senhor fez esse pedido, presidente? Hamilton, esse pedido aí... Eu estou te chamando de presidente, o presidente da CPI, tá? Sim. Pode falar. Hamilton, esse pedido de afastamento foi protocolado na segunda-feira. Segunda-feira agora. Segunda-feira agora. E por causa ele estava... A prefeita com o seu advogado estava com o processo original preso, não tinha me entregado, que tinha vencido até o dia 2 e que segunda-feira foi dia 8, não tinha me entregado. Mas quando eles viram que eu fiz esse pedido de afastamento no momento, na segunda-feira, quando foi na segunda-feira, eles me entregou o processo.
mas nem por isso eu não vou deixar de pedir o afastamento dela ainda, porque nós ainda tem, graças a Deus, nós fez ontem a votação do prorrogamento do vereador, o senhor me falava que agora está dependendo do parecer jurídico do advogado da Câmara. Sim. Assessor jurídico da Câmara. Sim, Hamilton. Ele tem um prazo de quantos dias para dar esse parecer? Tem um prazo de 5 dias para dar o parecer, e foi protocolado com ele já, o presidente já protocolou na segunda-feira. Aí estamos aguardando, na segunda-feira já vence. Ele dando o parecer, vai ser submetido ao plenário para o plenário decidir. Os vereadores que vão decidir se afasta ou não. Os vereadores que vão decidir que afasta ou não. Vereadora, como é que a senhora vê essa situação toda que está ocorrendo ali no município? Olha, Milton, pra gente, eu quero em primeiro lugar parabenizar o trabalho da comissão processante, que tem feito um trabalho sério, um trabalho de responsabilidade, principalmente a pessoa do vereador Nego. O vereador Nego tem sido muito prudente. Na verdade, esse pedido de afastamento, Hamilton, você sabe que ele poderia ter pedido já desde o primeiro momento, quando a prefeita dificultou numa cidade daquela, do tamanho de Jorge Teixeira, a notificação da pessoa dela para apresentar a defesa. Teve que ser feito através de AR, teve que ser feito depois por um defensor público, teve que ir para a OAB, depois não deu certo nem na defensoria, nem na OAB, teve que ir para um advogado nomeado. Aí, até depois do prazo, é que ela veio e apresentou uma defesa fora totalmente do prazo. Então, o vereador foi muito prudente, pensando na estabilidade do nosso município, porque todas esses atropelos, essas dificuldades, Hamilton, você sabe bem. A gente pensa, pede sabedoria a Deus, porque a gente sabe que quem mais perde é a população. E não é isso que nós queremos. Nós queremos punir a prefeita, Hamilton, na má versação do dinheiro público, na aplicação errada do dinheiro do transporte escolar, mas jamais causar um transtorno na nossa população. Agora, eu sou da seguinte opinião, que quem deve pague. Problema de cada um. Se você tem a consciência tranquila que não cometeu nenhum ato ilícito à frente do seu mandato, seja de vereador, de prefeito, de deputado, senador e por aí vai, governador, então você fica tranquilo. Agora, se cometeu, independente de fulano ou Beltrano ser meu amigo ou não, ele tem que pagar pelos erros dele, porque se eu cometer um ato errado, eu vou ter que pagar por ele. Então, se a prefeita cometeu um ato errado à frente do seu mandato, com relação a essa CPI do transporte escolar ali em Jorge Teixeira, ela vai ter que pagar o preço. Você, como presidente, já detectou irregularidades nessa CPI, com relação à CPI do transporte? O que é que o senhor tem ali para dizer para a população de governador Jorge Teixeira? Que tipo de irregularidades vocês já encontraram? Hamilton, eu quero dizer aqui para você e a população de governador Jorge Teixeira que realmente foi apontado indício de irregularidade, 31 itens ali de irregularidade no transporte escolar, ali apontado pela comissão, no caso, primeiro. O senhor poderia citar alguns aí? Por exemplo, dado ordens de serviço para a empresa sem certidão, a empresa irregular. Nossa, mas isso é gravíssimo, isso é coisa grave. Inabilitada a empresa. Se ela quiser, pode falar também. E também por exemplo, o ônibus sem Takov, no caso de medida de percurso. E é tanto, Hamilton, que foi preso 6 ônibus lá. O vereador Irani, a vereadora Liliane e o vereador Valdo prenderam 6 ônibus que estavam irregular. A polícia não vai prender prender veículo que não tiver irregular. Com relação a pagamentos, vereadora, tem alguma coisa de irregularidade nos pagamentos feitos a essa empresa? Olha, Hamilton, na verdade, totalmente. Nós somos sabedores ali, Hamilton, que foi pago àquela empresa mais de 400 mil reais. 400 mil desse, que se no momento da licitação, no momento da empresa concorrer, ela estava inabilitada perante todos os órgãos públicos que exigem as certidões, então com certeza ela, ela concorreu, já estava errada. Em segundo, foi dada ordem de serviço, ela estava errada. Ela trabalhou, ela estava errada. Ela recebeu, ela estava errada. Aluno sem aula. Então, todo o dinheiro que foi gasto ali pago, aluno mais de 60 dias sem aula, que está aí até hoje, estão pagando aula ainda, dia de sábado, feriado e tudo, para poder recuperar aquelas aulas. O dinheiro foi mal gasto. No final dessa CPI, concluindo essa CPI
na Câmara, pode haver aí pedido de devolução de dinheiro aos cofres do município? Com por parte da empresa e da prefeita? Com certeza. Porque a responsabilidade será tanto da empresa quanto da prefeita. Se for concluída a CPI, vendo essa situação, se realmente for comprovada essa situação que a senhora acabou de citar aí. Assim, Hamilton, como aconteceu com o marido da prefeita, que numa época em que ele era executivo, ele também teve problemas com a justiça por causa de estrada, a Câmara arquivou, mas a justiça não. Então hoje, tanto ele como a empresa daquela época responde ainda por causa disso. Nego, da mesma forma ela. Algumas pessoas falam na cidade ali de Jorge Teixeira, principalmente pessoas mais ligadas à prefeita, de que existe uma orquestração de alguns vereadores para perseguir a administração da prefeita Cida. Essa CPI é para isso? Para perseguir a prefeita? Não, Hamilton, isso não é verdade. Existe vereador que quer fiscalizar o dinheiro do povo. E eles não aceitam que fiscaliza o dinheiro do povo. Porque eles querem só corromper e com corrupção e quer. Aí onde é que tem vereador que quer fiscalizar e eles não aceitam a fiscalização. É tanto, Hamilton, que eles querem vereador do lado deles, que apoia as coisas erradas. É tanto que a vereadora Neuza Almeida aqui, ela tinha a portaria dela, tinha o filho dela e o sobrinho dela ontem, só porque a vereadora votou o requerimento ontem, exoneraram o filho dela. Foram chantagear ela antes da sessão, para modo ela votar contra esse requerimento de prorrogação da CPI, amigo, que eu acho isso absurdo, chantageando vereador fazer as coisas certas. Que vereador foi eleito pelo povo, não foi eleito por prefeito e nem por ninguém de prefeita mandado por ninguém, não. Agora são 12 horas e 57 minutos, para você que ligou o rádio agora, tá passando aqui na BR-364, tá através da internet nos acompanhando. Nós estamos entrevistando neste momento aqui o vereador Nego da Carretinha de Som, de governador Jorge Teixeira, e a vereadora Liliana. Eles estão falando aqui com relação à CPI do transporte escolar. Inclusive o Nego, ele é o presidente da CPI. Nós tivemos uma prorrogação por mais 90 dias desses trabalhos da CPI e eles estão explicando a situação, inclusive falando também no tocante a irregularidades que já foram detectadas nessas investigações que a comissão está fazendo ali na Câmara de Vereadores de governador Jorge Teixeira. Vereadora, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Nego da Carretinha para a senhora. Existe aí, por parte da senhora, algum tipo de revanchismo, perseguição com relação à prefeita? Não, Hamilton, jamais. O que eu quero é somente a verdade e o trabalho. A prova disso é que, com certeza, Hamilton, se a prefeita ela trabalhasse de forma diferente com a Câmara de Vereadores, era para ter os 9 vereadores do lado dela. Agora, o que não tem como ser do lado é como o vereador Nego citou aqui. Um exemplo, nós estamos falando aqui o nome da vereadora Neuza Almeida, porque inclusive ela nos autorizou, mandou um abraço para vossa pessoa. Mandou um abraço para ela também. Mandou um abraço, com certeza ela está nos ouvindo. E o filho dela é uma ótima vereadora, tá? Uma pessoa competente e que está passando aí por esse constrangimento. Não porque o filho dela seja incompetente, que ele não é, mas simplesmente porque ela ficou do lado do povo e votou para prorrogar essa CPI. Então foi o voto decisivo. E é o voto justamente aí. Está na sua mão a portaria de exoneração. Justamente. Não deu tempo nem a vereadora sair de dentro da Câmara, Milton. Agora, corre-se o risco aí, já que a prefeita tem poderes de nomear e tirar pessoas ali da sua administração, de essa CPI acabar em pizza, Nego? Vocês não têm esse receio? Existe esse receio? Hamilton, a CPI não dá em nada? Mesmo comprovando aí irregularidades? Hamilton, isso aí eu não vou dizer para você, porque cada vereador responde pelo seu mandato. Pelo seu mandato. Agora, que eles são capazes de fazer isso, oferecer portaria, que já aconteceu isso, e já oferecer até dinheiro para vereador já nessa CPI. Já chegou? Já chegou a oferecer. Eu não vou dizer, mas já foi oferecido dinheiro para vereador votar para arquivar. Para o senhor foi oferecido alguma coisa? Quem, mas eu não vou citar nome. E para o senhor foi oferecido alguma coisa? Para mim, ele já viu que eu gosto da coisa certa desde o começo, e ele não vem procurar eu, porque aqui fazer o cara do outro. Aqui é pedra dura.
que eu fui eleito com 207 votos, eu tenho a responsabilidade com os meus eleitores e com aquele município do governador Jorge Teixeira, de fazer a coisa certa. Prometi para eles, se eu fosse eleito, ia fazer as coisas certas e fiscalizar o dinheiro, principalmente, que é da população. Liliana, corre-se esse risco de a CPI dar impeachment ou não? Na verdade, nós estamos vivendo, Hamilton, um momento de muita instabilidade ali no nosso município. Eu não posso falar pelos meus colegas, até porque eu não voto nessa CPI, nesse afastamento, nessa CPI para condenar. Serão convocados os suplentes. São convocados os suplentes, que é a professora Cleide, o Wilson Coelho e o professor José Barbosa. Mas uma coisa eu lhe garanto, eu confio muito na Câmara de Vereadores que eu pertenço. Tenho pedido muito a Deus, sabedoria, inteligência a cada vereador que está ali, porque o exemplo está aí. Do mesmo jeito que está acontecendo com a vereadora Neuza, aconteceu com o vereador Nego, aconteceu com o vereador Valdo. Então, o exemplo é simplesmente para calar a boca dos vereadores. Eu sei que o executivo, ele coloca e tira as pessoas em portaria na hora que ele quer. Ao bel prazer deles. Agora, uma coisa eu entendo. É muito assim, deixa muito constrangedor para a gente, não deu tempo nem a vereadora sair da Câmara, de dentro da Câmara, só foi terminar. Então a portaria foi pessoas como o secretário, andou na casa dela, chantageou ela, pressionou para ela votar, como ela não votou antes dela sair da Câmara, a exoneração do filho dela estava lá. Então isso nos entristece, porque não adianta, Hamilton, o poder pelo poder. O poder, ele tem que ser a serviço da comunidade. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu luto todo dia em Jorge Teixeira, é matando um leão todo dia. E é isso que eu luto ali em Jorge Teixeira. O vereador Nego, o vereador Irani, e confio também nos demais vereadores. Cada um tem sua opinião, o seu voto, eu não interfiro nisso. Agora, eu peço a Deus, porque Deus está acima de qualquer coisa. E deixar claro que não é fácil ser oposição, né? Não é fácil ser oposição. Não, mas a oposição responsável, que luta dia a dia, como a gente faz, pode ter certeza, o que a prefeita está certa, a gente tem apoiado, a gente tem estado junto, e o que ela está errado, a gente tem corrigido. Vou até dar um exemplo aqui, se você me permitir. Fica à vontade, pode falar. Esses dias, Hamilton, chegou um projeto de lei fazendo uma alteração de um recurso para o lado idoso. E eu fiquei muito feliz, porque eu digo, poxa, Deus está ouvindo minhas orações, a prefeita deve estar mudando, aumentando de R$1.000 uma ajuda de custo para o lado idoso, aumentando para R$2.000. Quando foi depois, nós viemos visitar o lado idoso, aprovamos o projeto, viemos visitar. Nós descobrimos que nada tinha sido repassado, nem o que nós aprovamos antes. Não tinha sido repassado desde o início do ano. Aquilo deixou a gente constrangido, deixou a gente com vergonha até de ser vereador. Porque uma coisa que é para ajudar uma entidade igual o lado idoso, que tem pessoas de Jorge Teixeira que estão sendo acolhidas ali, e ficar realmente uma coisa assim de última hora, desde o começo do ano foi aprovado, agora vinha uma alteração e nada ser repassado, deixa a gente constrangida de uma situação dessa. Então é preciso se dar o verdadeiro valor que as pessoas precisam, porque quando as pessoas, o eleitor vota, Hamilton, como você fala aqui das CPI de Jaru, quando o eleitor vota, Hamilton, o eleitor vota confiando no seu candidato. Ele vota porque alguma coisa conquista ele e ele confia. Justamente. E isso você bate direto aqui com relação a Jaru, e não é diferente em Jorge Teixeira. É isso que nós queremos. Não é ser oposição nem ser aliado, é fazer o que é certo. Agora são 13h04. Para encerrar aqui, Nego da Carretinha, algo mais que o senhor tem a passar para a população de Jorge Teixeira e da região que nos escuta nesse momento? Não, Milton, no caso é só agradecer você, nós veio aqui hoje, falei que ia vir aqui hoje para dar um esclarecimento para a população de Jorge Teixeira sobre a CPI, que a prorrogação realmente não foi por parte da comissão, mas sim por parte da prefeita e do seu advogado. Independente da Câmara entrar em recesso ou não, a CPI continua, os trabalhos continuam normalmente, porque é um trabalho de CPI, né? Trabalha normalmente. Se for para fazer uma sessão, é convocado uma extraordinária e convoca os suplentes, né, e os demais vereadores desimpedidos para ser votada a matéria, qualquer matéria que seja relacionada à CPI. Agora, o senhor tem consciência do que o senhor falou agora há pouco aqui, né? Que estão realmente chantageando vereadores, oferecendo vantagens.
Isso, o senhor tem consciência de que é grave. A administração, se realmente estiver usando desse tipo de artifício, de artimanha, para conquistar ou pressionar vereadores, é gravíssimo isso aí, tá? Com certeza, Hamilton, isso aí, existe isso aí sim. Eles fazem isso aí. Com certeza, eles fazem isso aí porque é tanto que chantageou ontem a vereadora. Entendeu? Vereador para modo de não votar o requerimento. E isso é muito ruim para a administração. Muito bem. Quer fazer a coisa certa. Obrigado, nego. Deixa eu encerrar aqui com a Liliana também. Fica à vontade aí para suas conclusões, Liliana. Agradecer a você, Hamilton, por esse espaço, dizer que eu já estava com saudade desse bate-papo com você e dizer que nós estamos à disposição ali na Câmara de Vereadores, parabenizar o vereador Nego pela condução dos trabalhos e eu apenas como vereadora, que sou ali ainda nesse mandato, estou acompanhando de longe, mas acompanhando porque sou vereadora e não fiz um trabalho de brincadeira, fiz um trabalho sério e quero o melhor para aquele lugar. Boa tarde a todos e muito obrigada. Muito bem, agora são 13h mais 6. Conversamos assim com o vereador Nego da Carretinha de Som, que é presidente da CPI do Transporte Escolar, lá em Governador Jorge Teixeira, e também com a vereadora Liliana. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo professor Antônio Luiz, do Portal JT, que é meu amigo, está sempre ouvindo o programa e está fazendo um ótimo trabalho ali com o site Portal JT, que é o site de notícia de Governador Jorge Teixeira. 13h07, nós vamos ao intervalo, voltamos.